Olá, meu nome é Lívia Liz, advogada estrategista política da Liz Gomes Advogados Associados, e hoje tenho o prazer de receber em nosso estúdio os pré-candidatos a prefeito de Caxambu. Nosso objetivo é informar os cidadãos da nossa cidade, trazendo as informações mais relevantes sobre os pré-candidatos, suas visões para cidades, princípios, valores, habilidades e muito mais. Queremos que vocês conheçam melhor quem são os nossos políticos e como eles pensam. Este podcast não tem a intenção de fazer propaganda política ou apoiar qualquer pré-candidato. Estamos seguindo rigorosamente a legislação eleitoral vigente. Como ainda não estamos no período de campanha eleitoral e as convenções partidárias ainda não foram realizadas, utilizaremos o termo pré-candidato e pré-candidatura. Todos os pré-candidatos foram orientados sobre a proibição de pedir voto ou apoio explícito à candidatura, conforme o artigo 36A das eleições, que permite uma série de atos ao pré-candidato sem que isso configure propaganda antecipada. A íntegra do artigo está na legenda deste vídeo. Nosso propósito é proporcionar uma visão completa dos pré-candidatos, facilitando a comparação entre eles. Aqui, na Liz Gomes Advogados, trabalhamos com política há mais de 2 décadas e nosso lema é fazer política com propósito coletivo. Acreditamos que gestores devem ser capacitados e que os cidadãos devem votar com consciência. Serão entrevistados 4 pré-candidatos a prefeito de Caxambu: Nicolas, do União Brasil, Kelvin, do MDB, Luiz Henrique, do PSDB e Carla, do PT. Esperamos que essas conversas ajudem você, cidadão de Caxambu, a tomar uma decisão informada nas próximas eleições. E nesse segundo episódio do LizCast, nós vamos entrevistar o candidato do MDB, Kelvin Faria. Kelvin, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Quero deixá-lo bem à vontade, porque nós vamos fazer um bate-papo bem tranquilo. Queremos conhecer quem é o Kelvin, quais são os seus valores, seus princípios, o que te trouxe para a vida pública, para a política, e eu tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. Doutora, vou tomar a liberdade de chamar de Lívia. Por favor. Tá? Lívia, muito obrigado primeiro pelo convite, parabéns pela estrutura e por essa iniciativa de estar proporcionando para o cidadão caxambuense, nesse período de pré-campanha, a oportunidade de conhecer os pré-candidatos. Ainda é um período um pouco nebuloso, sim, confuso, que os nomes ainda não estão muito claros, então essa iniciativa de vocês de estar promovendo esse podcast, que com certeza vai ter um alcance geral na população de Caxambu, é louvável. Eu quero te parabenizar e me colocar à disposição sempre que for convidado. Vamos lá? Vamos lá. Kelvin, na sua visão, quem é Kelvin Faria? Falar de si é complexo, né? Talvez você já começou com a pergunta mais difícil, embora eu não saiba as outras, mas para resumir, Olívia, eu sou filho de Delmares, da oficina aqui, na Federal, da Adriana. Eu sou um cara apaixonado por Caxambu, criado a minha vida toda aqui em Caxambu. Acredito que dedicado nas coisas que eu me proponho a fazer e com muita vontade de fazer acontecer. Eu sou uma pessoa que nunca teve nada fácil, sempre teve que lutar bastante para alcançar as coisas, mas feliz, satisfeito com os resultados que eu consegui obter até aqui e de bem com a vida. Uma pessoa que encara as coisas com um olhar positivo. E esse olhar positivo é o que me trouxe até aqui. Então eu vou complicar um pouquinho a minha pergunta. E se eu te perguntar quem é o Kelvin na visão daqueles que ainda não te conhecem tanto? Qual a imagem que você acha que tem perante o cidadão de Caxambu que ainda não conhece o Kelvin? Talvez você tenha complicado um pouco mais mesmo. Mas eu acho que eu devo passar uma imagem de ser uma pessoa muito séria, porque eu tenho uma fisionomia mais fechada. Às vezes por ser advogado, por andar sempre, às vezes de roupa social, eu passo uma impressão de ser uma pessoa mais sisuda, mais carrancuda, mas na verdade para quem me conhece sabe que é totalmente o contrário, né? Eu sou uma pessoa
que brinca até demais, que olha as coisas com um olhar sempre de bom humor, um olhar de positividade. Eu acho que, embora eu passe essa visão, mas eu também entendo que eu tenho uma imagem de uma pessoa respeitável, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem palavra, que tem honra, que tem princípios e que, na medida do possível, faz acontecer. É isso que eu procuro transparecer também. Mas essa imagem, acho que talvez de uma pessoa um pouco mais fechada, inacessível, assim, eu acho que tem um pouco disso. E até pela nossa profissão, né, Kelvin? As pessoas às vezes confundem um pouco e a gente gera até um certo medo. Você já deve ter ouvido muito isso. Sim, você é advogado, você é sério, você é uma pessoa séria. E às vezes não é. É porque na nossa profissão a gente tem que agir com um ar um pouco mais de seriedade. Então cria esse estereótipo. Mas na verdade eu sou uma pessoa totalmente acessível e ao longo dos próximos dias a população de Caxambu vai saber disso e vai poder confirmar isso. Advogado, mas eu quero saber um pouquinho dessa sua formação, essa sua experiência profissional. Eu quero que você nos conte quais foram momentos que foram mais significantes na sua carreira. Bom, quantos anos você tem de formado? Bom, de idade eu tenho 33 anos, eu tenho de formado 10 anos. Quase 10 anos. Eu me formei em 2014 e comecei a exercer no iniciozinho de 2015, que foi quando eu me registrei na OAB. Embora eu tenha sido aprovado no exame de ordem quando eu estava no 9º período da faculdade, mas por conta da formatura eu só consegui... muito obrigado. Por conta da formatura eu só consegui começar a exercer mesmo no início de 2015. Então eu estou caminhando para 10 anos de carreira, né? Militando na advocacia mesmo, constantemente, e sempre aqui em Caxambu. Embora eu advogue em todas as cidades da região, mas o meu escritório é aqui em Caxambu, a minha carreira é feita aqui em Caxambu. Eu me pós-graduei em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Público e em Gestão Pública. E muitos desafios ao longo da carreira. Você, como profissional da advocacia, operadora do direito, sabe como é essa lida no dia a dia, essa cobrança, essa pressão. Mas eu acredito que eu tenha conduzido bem. Me vejo hoje como advogado. A Caxambu por causa da sua família? Na verdade, eu nunca saí de Caxambu. Eu estudei em Três Corações. Então eu ia e voltava todo dia. Eu nunca saí de Caxambu. Embora eu tenha nascido em Cruzília, porque na época era um hábito, muita gente nascia lá por conta da estrutura do hospital, mas no dia seguinte eu já vim para Caxambu e estou morando aqui minha vida toda. E se Deus permitir, eu vou morar até que a minha vida acabe. Caxambuense nato. E tomara que a minha vida demore bastante para acabar, porque eu gosto dela. E Kelvin, o que eu preciso saber, né? É advogado, é filho de caxambuense, mas eu quero que você nos fale sobre quais os valores, os princípios da sua vida, não só profissional, como vida familiar, né? Que você quer trazer, que você está trazendo para a sua vida pública, para a sua vida política. O que é importante para o Kelvin? Eu acredito que eu tenho muitos valores a serem preservados, Lívia, mas o principal, para ser assim, mais objetivo na resposta, é caráter, honra, palavra. Sabe, a gente mora numa cidade relativamente pequena, né? Caxambu hoje tem 20 mil habitantes pelo último censo. E um princípio que meu pai sempre passou é zele pelo seu nome, sempre. Ainda mais uma cidade como Caxambu, que é pequena, a partir do momento que você macular o seu nome, que você fizer alguma coisa que não deve, isso vai ficar uma mancha sobre você. Então eu procuro sempre zelar pelo meu nome, zelar pela minha palavra e levar esses princípios de honra, de caráter, de nome, de só prometer o que pode fazer, porque ninguém é obrigado a prometer, ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas a partir do momento que você faz, cumpra ou faça o possível para cumprir. Então eu levo isso como princípio para a minha vida e que eu uso não só na advocacia, na vida pessoal, mas também na política. Muito bacana, Kelvin. As pessoas costumam perguntar o porquê a política, o porquê entrar nessa disputa ou numa disputa, mas eu gosto de perguntar diferente. Por quem você está querendo encarar esse desafio? É até um pouco piegas isso que eu vou falar aqui, mas é pela população. É pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, é por você, é por mim. Por que não? Porque eu sou, como eu disse, criado a minha vida toda aqui em Caxambu e pretendo passar o restante da minha vida toda aqui em Caxambu. E ver a minha cidade com um potencial adormecido é uma coisa que me incomoda bastante. Então, isso é por todos. E por todos acaba sendo por mim também. Eu acho que Caxambu
tem uma pujança que pode ser trabalhada, tem um potencial grande, Caxambu tem tudo para dar certo, e eu me sinto na obrigação, mais do que uma vaidade, mais do que um interesse pessoal, pelo contrário, porque como você falou, essa pergunta, por que entrar na política? Muita gente acha que você é louco de mexer com política. E de fato, muitas vezes é uma cobrança excessiva, a gente tem que engolir sapos, ouvir coisa que não deve, mas eu me sinto na obrigação de passar por isso para dar uma contrapartida para minha cidade. O local que eu amo, o local onde eu vivo, eu acho que ela podendo ser mais, eu podendo contribuir através da política, eu me sinto na obrigação de participar desse processo. Então é por isso, é por todos. E eu acho que a gente precisa também desmistificar um pouco a política, né, Kelvin? Porque eu sempre brinco com os meus seguidores, com os meus clientes, que uma característica que você tem que ter para entrar na política é coragem. É muita coragem, porque você apanha o tempo todo, você trabalha o tempo todo. Então, muita gente fala, vai entrar na política por interesse pessoal. Sim, tem muita gente, viu, que entra por isso, mas a grande maioria não. A grande maioria, e o nosso lema aqui na Liz Gomes é fazer política com propósito coletivo. Né? É o que a gente prega o tempo todo. A missão do nosso escritório tem, por fim, o interesse coletivo. Eu acho que é essa visão que o administrador público tem que ter. Se me permite um parêntese, Por essa sua fala é muito interessante. E eu tenho assim, orgulho em dizer que eu estou muito bem na minha carreira, estou muito bem estabelecido, tenho meu escritório próprio, fixado, vários advogados trabalhando comigo, as minhas pós-graduações, minhas especialidades. E a política, ela é até certo ponto, ela é um sacrifício na vida pessoal, na vida profissional. Eu não pude me afastar das minhas funções para poder ser pré-candidato. Eu continuo advogando. E aí me martirizando meus horários, virando noite para poder trabalhar e para poder fazer esse projeto político também. Mas justamente por isso, por ter um propósito. E por ter uma visão de cidade, uma visão de coletividade e uma obrigação pessoal de que eu posso e que eu devo fazer pela minha cidade. Parabéns por isso, e eu fico muito feliz de ver pessoas, né, que querem encarar esse desafio com esse propósito, com o propósito coletivo, com o propósito de atender a população. Mas aí eu te pergunto, Kelvin, você se considera um líder e por quê? Acho que é complicado a gente afirmar sou um líder, mas assim, eu fui colocado algumas vezes na minha vida em situações de liderança. No campo político mesmo, em 2020 eu fui alçado como candidato a prefeito naquela oportunidade, num cenário bastante adverso, né? A gente estava numa pandemia, eu até então uma pessoa praticamente desconhecida da população, embora morador da cidade, e o candidato mais jovem até então da história de Caxambu, mas eu liderei um grupo com mais de 40 candidatos a vereador, com uma coligação extensa de partidos, e acredito que me saí bem. Então, sempre, ao longo dos últimos anos, eu estou há 7 anos já como presidente de um partido, o partido mais tradicional da cidade, com o maior número de filiados, e um presidente eleito. Então, fui colocado em situação de liderança algumas vezes. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas colocado entre aspas, eu sou músico, pelo menos eu trabalhei como músico durante muito tempo, isso foi uma fonte de renda para mim. Então eu montei projetos musicais, eu formei bandas, eu vendia shows, eu tocava, sempre me colocava à frente. Na advocacia eu sempre liderei às vezes grupo de advogados, eu lidei com processos complexos com várias partes. Então teve essa liderança profissional, e na área estudantil eu sempre fui representante de classe, sempre participei de diretório acadêmico. Então, mas isso não é uma coisa que eu busquei por si só, foi uma coisa que eu fui alçado. Acho que as pessoas, por algum motivo, veem em mim uma figura de liderança, e isso recai sobre mim mais do que uma vaidade, uma responsabilidade. Responsabilidade, isso aí. E agora vamos falar um pouquinho da nossa cidade? Por favor. Como Kelvin enxerga Caxambu hoje? Hoje? Hoje. Hoje eu enxergo Caxambu com um olhar de resignação, de tristeza. Eu acho que Caxambu merecia mais. Eu acho que Caxambu é uma cidade, infelizmente, em decadência. E isso eu falo com base em números, não com base na minha percepção pessoal.
Mas você vê os dados do censo mesmo. O Caxambu, há 4 anos atrás, tinha 22 mil habitantes, hoje tem 20. Então, assim, é uma diminuição considerável num período de 10%, né? Num período de tempo muito curto. Então, aonde vamos chegar? Qual o motivo disso? E por que você acha, né? O que aconteceu para esse êxodo? Eu acho que o problema é administrativo. E é por isso que eu me coloco como pré-candidato, com uma visão diferente de cidade, com uma visão política diferente de administração pública. Uma pessoa que não ocupou espaço público até hoje, nunca ocupei um cargo público. E qual que é essa sua visão sobre a administração pública? Fala um pouquinho mais disso pra gente. Eu acho que a administração pública ela tem que ter um olhar mais social. Eu acho que a administração pública ela tem que ter um olhar mais específico para os problemas que afetam a cidade diretamente, como, por exemplo, essa diminuição da população. Por que isso está acontecendo? É uma diminuição, é uma renda per capita baixa, uma taxa de ocupação que hoje, segundo dados do IBGE, é de 21%. É uma das menores da região, uma das menores rendas per capita da região. E o que nós vamos fazer para resolver isso? Então eu acho que a administração tem que se ater a esses trabalhos, ater a esses problemas e trabalhar para resolver esses problemas. A administração pública ela não pode viver só de pagar folha de funcionário público. Uhum. Isso é obrigação, isso é o mínimo que tem que ser feito. Agora, o que nós vamos fazer para a cidade voltar a crescer? O que nós vamos fazer para a cidade voltar a respirar novos ares? Para a cidade voltar a ser pujante? Quer dizer, eu quando era criança, a Caxambu tinha 28 mil habitantes. Hoje tem 20, nós tivemos uma redução de quase 1/3 da população. Algum problema tem, e esse problema, volta a repetir, a meu ver, a meu sentir, é administrativo. E tem como ser resolvido, e não é complexo, não é difícil. É só ter contato, força de vontade e coragem para fazer. Que é o que você disse, para estar na política tem que ter coragem. Isso eu tenho. E a gente passa aí pelo desenvolvimento econômico, emprego e renda, que eu acho que é o que está muito arraigado aí na sua fala, né? E a gente sabe que quando a gente fala de empresas, trazer empresas, aumentar a renda per capita, a gente sabe que isso não acontece naturalmente, que a empresa não cai do céu, vem para cá, né? E Caxambu tem vários problemas, a gente não tem uma localização privilegiada, a gente não está no eixo da Fernão Dias, como outras cidades. As nossas estradas estão péssimas, né? O sul de Minas está com estradas péssimas. Caxambu ainda precisa de mão de obra qualificada, tem essa escassez de mão de obra qualificada. Nós não temos terrenos e galpões para grandes empresas. E como que você enxerga isso? Porque você está falando que a gente precisa ter esse olhar para aumentar a renda per capita, essa administração mais, né, uma administração mais voltada para isso, mas como fazer isso? Eu vou tomar a verdade para discordar de você em um ponto, que é a questão que você falou que Caxambu não é tão bem localizado em razão do eixo da Fernão Dias, de Dutra. Concordo, nós não estamos tão distantes, estamos um pouco distantes. Mas o foco nesse caso seriam grandes empresas, grandes indústrias. Não é isso que eu estou me propondo a trazer, não é isso que eu estou me propondo a dar como solução. Sim. O que eu acho que a gente tem que investir é na atratividade de pequenas e médias indústrias através de incentivos fiscais, através de construção desses galpões, através de coisas que podem ser viáveis, palpáveis, que podem ser resolvidas numa cidade como Caxambu. Nós temos, em situações semelhantes de topografia e localização, inúmeros outros municípios que se desenvolvem, porque Caxambu não pode. Sim. Então é essa visão que eu tenho. E é isso que eu acho que tem que ser feito. Nós temos várias linhas a abordar, nós temos várias propostas que vão ser levadas à população ao longo das próximas semanas, e isso é uma das prioridades máximas da minha pré-campanha, será da campanha e será da administração, se a população assim entender que nós devemos ter essa oportunidade. Enxerga alguma coisa boa para ser continuada? Melhorada? Como eu disse, ao que consta, a folha de pagamento da prefeitura está em dia, as contas estão no verde. Eu acho que isso é louvável, tem que ser uma coisa que tem que se continuar. A prefeitura não pode trabalhar no vermelho como já trabalhou em outras oportunidades. Mas, reforçando, isso é uma obrigação. Isso eu nem vou abordar na minha proposta de governo, porque isso é minha obrigação. Manter as contas da prefeitura em dia é a obrigação do gestor público. Agora, uma prefeitura não é um banco, ela não é uma empresa, ela não é feita para ter lucro nem para fazer caixa, ela é feita para servir a população. E é esse olhar de servir a população que eu vou adotar na minha gestão.
caso eu venha a ser eleito. Uma gestão para servir a população. A gente passa por uma equipe boa de governo, pela montagem dessa equipe. Quais são as características do grupo que você quer com você, tanto já nessa fase de pré-campanha, campanha e numa possível eleição? O que você acha, quais as características dos profissionais que você quer junto com você? É confiança, é capacidade técnica? Fala para mim um pouquinho. É capacidade e é confiança. Agora, não é política. Eu não vou lotear a prefeitura em troca de cargos por apoio político. Não vou fazer isso, como outros candidatos, outros pré-candidatos fazem. Isso não é do meu perfil. Eu não quero prometer algo para alguém que não vai entregar depois. Para estar do nosso lado, vai ter que ser para entregar resultado. Vai ter que ser para servir a população como a população merece ser servida. Então o critério que nós vamos utilizar para a montagem de uma equipe de governo é esse. É capacitação, confiança, lógico, tem que ser uma pessoa em quem o gestor confie, porque senão isso respinga nele depois, mas sobretudo capacidade para entregar resultado para a população. E a gente passa também que nós estamos numa cidade pequena, às vezes pela falta de capacitação mesmo, né, técnica. Sim. E muitos gestores não admitem, às vezes, a contratação de bons profissionais de fora, ou uma terceirização, ou uma coisa mais profissionalizada. E loteia, né, Sim. faz esse loteamento dos cargos. Qual que é a sua visão? Você tem algum melindre em contratar uma mão de obra de fora? De forma alguma, embora eu entenda que Caxambu tem mão de obra qualificada para todas as áreas. É claro que, como você disse, na hora de trazer, de atrair pequenas empresas, de atrair empresários, empreendimentos para Caxambu, talvez nós não tenhamos a mão de obra qualificada na quantidade desejada e necessária. E por isso nós vamos ter que ter proposta para a qualificação dessa mão de obra também. Mas em relação ao plano de governo, aliás, em relação ao governo, à montagem do governo, acho que nós temos pessoas capacitadas aqui. Eu sou favorável a que você tendo pessoas capacitadas de confiança na cidade, que sejam privilegiadas. Né? Então, assim, nós já temos uma dificuldade tão grande de renda, de oportunidade em Caxambu. Se a própria prefeitura, na montagem do governo, não ofertar essa oportunidade, como os outros vão? Então eu acho que isso é prioridade. Nós temos que privilegiar quem está aqui. Ok. Eu gostaria de falar também de alguns problemas, Kelvin, que eu acho de alguns assuntos que estão no imaginário popular, né? E um dos assuntos é o Parque das Águas de Caxambu. Eu acho que esse a gente não consegue se desviar. Eu estou aqui em Caxambu há 20 anos, quando eu me casei e mudei para cá. E eu sempre vi o Parque das Águas como o cartão postal de Caxambu, né? É uma joia. Sim. É um parque lindo, são águas maravilhosas. E a gente sabe que a concessão do parque ficou com a prefeitura durante 30 anos, né? Agora está com a Codenge. A Codenge, a gente tem um edital de licitação para uma nova concessão. Sim. Mas o que você pensa disso? Você acha que alguma empresa, de acordo com esse edital, pode se interessar e seria viável que a prefeitura pegasse novamente essa concessão e administrasse o parque? Você sabe que esse é um tema muito sensível. Muito. Muito sensível e que mexe comigo de forma emocional. Porque eu tenho uma ligação com o Parque das Águas, como todo caxambuense, de brincar lá, de ter parte da vida lá, de ter parte da infância lá. Eu tenho centenas, dezenas de fotos no Parque das Águas e ver o parque na situação que se encontra hoje, para mim, é martirizante, para mim é incômodo demais. E é como você disse, a prefeitura teve gerência sobre aquilo durante décadas e aí, de repente, entrega. E hoje a gente não tem poder de fala sobre o que é feito no nosso maior patrimônio. O Parque das Águas de Caxambu não é cartão postal, é um patrimônio da humanidade. Eu por onde eu vou, eu aonde eu vou, e quem me acompanha sabe disso, é testemunha. Eu tenho orgulho de falar, eu sou da maior estância do mineral do planeta Terra. A minha cidade é única no mundo, e é por conta do Parque das Águas. E a gente não ter esse cuidado, para mim, é uma coisa que me incomoda demais. A meu ver, por uma falha administrativa, que entregou o Parque das Águas e que hoje deixou a população à míngua de poder reivindicar alguma coisa lá. O que não pode ficar como está. A primeira coisa é conversar. Nós temos que dialogar com a Codenge. Eu sou favorável a que o município possa retomar isso
para o município decidir, em conjunto com a população, através de consulta pública, através de audiência pública, da Câmara de Vereadores, com os representantes diretos da população, qual o melhor caminho para o Parque das Águas. Acho que tem vários tipos de parceria público-privada que poderiam ser aplicados ali para poder fazer um parque que atendesse às demandas do turismo e da população sem prejudicar o meio ambiente. Mas o que a gente não pode é deixar o Parque das Águas descuidado, sujo, entregue em comparação com outros parques, como por exemplo São Lourenço, que tem um parque cuidado, movimentado, que o turista frequenta e que se sente bem lá dentro. A questão é que a gente esbarra em alguns problemas, né, Kelvin? Primeiro, que essa licitação visando essa concessão já está sendo promovida. Eu particularmente acredito que não terão empresas interessadas de acordo com o edital hoje apresentado. Eu concordo com você. Entendeu? Eu li o edital. Acho muito pouco viável, né? Então, eu também, como cidadã de Caxambu, eu acho que a gente precisa ter um olhar especial, né, para o parque. Mas a gente sabe também, em contrapartida, que o parque voltando para a prefeitura, a gente esbarraria em outros problemas administrativos, limite de gasto com o pessoal. Você acha que dá para remanejar isso tudo? Mas eu ouvi a vida toda, o parque é deficitário, o parque pesa nos cofres da prefeitura. Eu, francamente, eu entendo isso como uma falácia. O Parque das Águas de Caxambu é uma mina de dinheiro. E eu não estou falando para a gente entregar para a iniciativa privada para fazer o que quiser, não. Pelo contrário, nós temos que zelar pelo patrimônio natural, pelas fontes, pelas águas em primeiro plano. Mas o parque é um lugar único no mundo. Né? Aquilo ali é a concentração da maior essência do mineral do planeta Terra. A gente tem que saber vender essa imagem e utilizar o parque em benefício de Caxambu também de forma econômica. Então eu entendo que a prefeitura pode sim e não vai esbarrar, porque durante quantos anos a prefeitura fez a gestão do parque sem ter problemas fiscais, econômicos, jurídicos, legais. Nós podemos muito bem conduzir isso. Né, quando foi entregue para o Estado, a justificativa era, vai desonerar a prefeitura e vai melhorar o serviço para o cidadão por conta dessa desoneração. O que aconteceu? Nós entregamos o parque e a cidade só evolui de lá para cá. Então, quer dizer, nós não temos gerência sobre o nosso maior patrimônio, nós não temos poder de fala e de decisão sobre o nosso maior patrimônio e a população não se beneficiou em nada disso. Então, nós temos que reverter. Então, o seu sentimento é esse, reaver a concessão do Parque das Águas. Eu vou trabalhar para isso. Ótimo. Vamos lá falar de outro senão do nosso município, Funabem, prédio da Funabem. A União fez a concessão desse prédio para a prefeitura em 2018 por 20 anos, para que seja usado exclusivamente para fins administrativos. Sim. Né? A princípio a gente enxerga, quem está de fora, que seria bacana levar todas as secretarias, todos os serviços da prefeitura ali, concentrar tudo num lugar só, mas também sabemos que o prédio precisa de uma grande reforma. E talvez alguns chamam de o famoso elefante branco, né? Qual que é a sua visão? Tem que ser resolvido, vai ser resolvido. Como é que resolve? A fundação, ela é um prédio pertencente à União, embora esteja concedido ao município, ela pertence à União. Ou seja, quem vai resolver o problema daquilo é a União, por questões óbvias. Porque o município não vai tratar de resolver aquilo por não ser um bem dele e porque o município não vai ter dinheiro para fazer uma reforma que aquele bem merece. Então, qual que é a saída? Nós temos que ir na União, nós temos que conversar com a União. Hoje, por acaso, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, é do MDB, é do meu partido, eu a conheço, eu converso com a Simone Tebet, eu tenho várias fotos, vídeos com a Simone. Então, é uma pessoa que maneja o planejamento da União, ela é ministra do Planejamento, ela que resolve o dinheiro. Nós temos que colocar a fundação no planejamento da União, para que aquele prédio seja reformado e seja capacitado para abrigar as inúmeras coisas que ele tem potencial de abrigar, seja uma universidade, seja uma escola técnica, seja um polo administrativo, seja um parque municipal, seja o que for. O que não pode é ficar como está. O que não pode é um prédio daquele tamanho, daquela proporção, com aquele potencial no coração da cidade abandonado. Isso tem que ser resolvido, isso vai ser resolvido. Pela nossa gestão, se a gente tiver isso nesse processo eleitoral, isso eu garanto que será resolvido, porque tem que ser resolvido. É uma prioridade máxima. O
prédio da fundação é outra coisa que é um sentimento de dor na população caxambuense, principalmente para as pessoas mais velhas, que estudaram lá, que puderam participar de eventos lá, jogos lá. Eu mesmo, eu fiz aula de música lá. Então a primeira turma da escola de música, a Escola Municipal de Música, eu fiz parte. E aí hoje a escola de música funciona lá, mas assim, num local apartado, sem a estrutura que deve, e o prédio praticamente ruindo. Então isso tem que ser resolvido, e vai ser resolvido, através de um contato com a União, que eu posso dizer que nós temos por conta dessa ligação partidária e de diálogo, de contato que nós construímos ao longo dos últimos anos. E quanto aos serviços públicos, Kelvin, qual que é a sua visão em relação à entrega desses serviços da prefeitura, pela prefeitura hoje, para a população? A gente tem reclamações de burocratização, de várias coisas. Qual que é a sua visão? O que seria melhorado? Se seria usado tecnologias? Seria implementado melhor, sei lá, a lei da liberdade econômica? O que você vê? Você vê isso, até uma questão jurídica, né? Nós, como operadores do direito, a gente sabe a questão da lei de liberdade econômica, como isso poderia ser impactante positivamente na população de Caxambu. O poder público, ele não atrapalhando, ele já ajuda bastante. E infelizmente em Caxambu a gente vê muito entrave que não precisava ser criado. Eu tive conversando com um empresário ontem, um empresário grande de Caxambu, que eu não vou revelar o nome por questões óbvias, mas quer dizer, ele tem um projeto fantástico em Caxambu e ele não consegue viabilizar isso porque a prefeitura trava e cria burocracias que não fazem sentido algum, e isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender por que travar o desenvolvimento de uma cidade como Caxambu, que precisa desse desenvolvimento. O serviço prestado à população, ele tem que ser de excelência. Isso é meio óbvio todo pré-candidato falar? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar realmente nesse sentido, em todas as áreas. Mas no que você falou, da questão de empreendedorismo, nós temos que incentivar quem quer fazer as coisas acontecerem. Caxambu tem muita gente querendo empreender. Tem muito comerciante, tem muito empresário, tem muita gente que tem ideias boas. Nós estamos numa cidade privilegiada, topograficamente, uma cidade privilegiada de clima, de pessoas, hospitaleira, uma cidade com ruas largas que a gente pode utilizar para vários fins, para vários tipos de negócio, e infelizmente os entraves não deixam que isso flua. Então a primeira coisa é não atrapalhar. Você concorda que algumas coisas eu vejo que avançou? A gente tem a sala mineira do Sebrae, a gente tem sim esse começo dessa implantação da lei de liberdade econômica. É um processo, né, Kelvin? É um processo que eu acho que tem começo, meio e fim, mas eu acho que tem que ser contínuo, né? Mas sim, contínuo. Eu concordo com você. Coisas foram criadas, mas assim, uma observação empírica, se a gente for observar o que isso está refletindo de fato em benefício da população. Como eu disse, a renda per capita de Caxambu só cai, a taxa de ocupação formal só cai, a população só diminui. Alguma coisa está errada. Nós temos que modificar. Não é só criar por criar, é fazer acontecer, é colocar em prática. Não pode ser só um discurso eleitoral. Tem que ser uma prática que realmente vai beneficiar, que realmente vai incentivar as pessoas a empreenderem aqui. Vamos falar de sentimentos. Eu moro aqui em Caxambu há 2 décadas, converso muito com as pessoas de Caxambu e posso dizer que, apesar de estar muito envolvida com a política, não é com a política de Caxambu, com a política no total, eu falo de fora da bolha. Eu falo com uma visão profissional, mas com uma visão de quem está de fora olhando, né, o que está acontecendo. Então eu posso falar sobre esse sentimento. Um dos sentimentos que, conversando com enquetes, é sobre a elitização da cultura aqui em Caxambu. Esse é o sentimento do cidadão, é o sentimento cidadão de Santa Teresa, do Trançador, é o sentimento cidadão do Belvedere, que cultura talvez esteja sendo voltada para o turista apenas. E aí? Eu não diria nem para o turista. O turismo, realmente, o turista ele tem que ter o chamariz para poder estar em Caxambu. Eu acho que ela está voltada, essa política está voltada para um grupo específico de moradores bem seleto. Sabe, a cultura, o calendário de eventos,
a cidade, ela tem que ser para todo mundo. E isso não é, mais uma vez, não é um discurso da boca para fora. Nós temos que fazer um calendário que atinja todos os públicos, que atinja o morador do Trançador, do Alto Santa Rita, do Santa Teresa, do Centro, do Vista Alegre, do Vila Verde, do Caxambu Velho, de todos os bairros. Sabe? Nós temos uma cidade que tem uma população carente grande. Por conta de tudo isso que eu já falei aqui, por conta da falta de oportunidade, da falta de emprego, da baixa renda. E esse pessoal, essa população, esse povo, esse caxambuense, que é um caxambuense assim como eu, merece ter o entretenimento, merece ter a diversão, merece ter oportunidade de eventos como qualquer outro. Então eu vejo como uma necessidade que Caxambu abarque todos, que Caxambu possa dar oportunidade de entretenimento, de eventos, de cultura, de arte, de show, de tudo para todos. Manteria a agenda atual e incrementaria com outros eventos? Não tem por que tirar, tá faltando, eu vou tirar. Então assim, tem eventos que dão certo? Tem, eles têm que ser mantidos. Agora, o que tem não é o bastante, não atende a população como um todo. Uhum. Então assim, se falta, eu não vou tirar, eu vou acrescentar. Eu preciso movimentar um calendário. Pô, Caxambu é uma cidade turística, tem um viés turístico. Tem que ter um calendário de eventos forte. Eu iria mais longe, Kelvin, não só um calendário de Caxambu, porque o calendário do turismo aqui tem que ser regional. A gente vê muitas vezes que um evento está sendo feito aqui, o mesmo evento está sendo feito em São Lourenço, tem um evento parecido sendo feito em Baipendi. Então, eu faço parte de uma agência de desenvolvimento também, a Aliança Mantiqueira de Minas, que a gente pensa muito nisso, em tentar fazer, né, um dos eixos, tentar fazer essa agenda, esse calendário cultural de maneira regionalizada. Porque assim a gente consegue sempre ter eventos em cidades diferentes, mas trazendo tudo. Eu acho que a gente precisa se abraçar. Eu concordo ipsis literis com isso que você colocou. Eu acho que nós temos que fazer um intercâmbio de gestores, de prefeito. Eu acho que nós temos que conversar com todos os prefeitos da região, porque uma cidade tem uma demanda que a outra não tem. Por exemplo, Caxambu tem uma rede de hotelaria grande, extensa, que Baipendi não tem. Baipendi tem uma zona rural com opções de turismo rural e natural que às vezes Caxambu não tem. Caxambu tem um Parque das Águas que Baipendi não tem. Uma cidade pode complementar a outra e fazer um calendário de eventos conjunto para que uma não atrapalhe a outra. Eu concordo plenamente com essa colocação que você fez. Kelvin, e uma coisa que a gente sente falta, não digo aqui em Caxambu, mas que eu vejo em várias cidades que eu trabalho, às vezes muito se faz e a população também sabe pouco. Eu acho que essa necessidade de trabalhar melhor a publicidade institucional do executivo, do legislativo, é muito importante e passa pela transparência, que é um dos princípios da administração pública. Então, você tem essa visão de que não basta só fazer, tem que comunicar o que está sendo feito. O ovo da galinha vale mais porque ela canta na hora de botar. Mas eu concordo com você, eu acho que tem que ter uma publicidade maior, até por uma questão de transparência, para que a população também possa avaliar se o que foi feito é positivo ou não. E assim, é o que você disse, a população às vezes não sabe o que é feito na cidade. Não sabe, por exemplo, que eu não ocupando cargo público, eu nunca sendo eleito, eu consegui, através de apoios com deputados, mais de 10 milhões de reais que foram investidos aqui em Caxambu. Muito disso é através do meu trabalho partidário, trabalho por trás das cenas. E às vezes isso não é... Até eu me coloco às vezes como falho nesse sentido de expor mais o que foi feito através desse trabalho. E a prefeitura tem que fazer isso também. Não só para receber parabéns, mas também para receber críticas. Vamos expor o que está sendo feito para que a população possa dar opinião, se aquilo é certo, se aquilo é errado. E se for certo, que o gestor seja contemplado com a votação depois numa reeleição, seja o que for. Agora, se for errado, que ele seja punido. Então, a divulgação ela é importante não só para uma questão de publicidade do que é feito, mas também para uma questão de transparência. E eu concordo plenamente. Kelvin, vamos falar um pouquinho de compromisso e engajamento. Eu acho muito importante quando a gente fala, né, de transparência, a gente dá essa sensação, administrador geral, uma sensação de pertencimento no cidadão.
tanto quanto dos compromissos, das responsabilidades, das soluções. Como é que você pretende trazer isso? Como é que você pretende gerar esse comprometimento, essa visão, esse engajamento da população com a gestão pública? Acho que primeiro, Lívia, o gestor tem que passar uma imagem da importância desse engajamento para a retomada do desenvolvimento da cidade. Eu acho assim, e isso começa desde o básico, tá? É um projeto de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Eu acho que a sensação de pertencimento, a sensação de orgulho da nossa cidade, ela tem que começar no ensino, lá no prezinho para as crianças, ela tem que começar na escola, ela tem que começar com as professoras já falando para os alunos a importância do local onde elas estão morando, da importância, da dimensão do que é Caxambu, do que significa morar na maior estância do mineral do planeta Terra, o que significa morar numa cidade tão rica de história e de cultura como é Caxambu. Mas, voltando para a parte administrativa, eu acho que nós temos o gestor, como uma pessoa que vai ter a cara ali estampada como prefeito da cidade, ele tem a obrigação de passar essa imagem. Olha, nós temos que vestir a camisa, o desenvolvimento de Caxambu depende da gente, a retomada depende da gente, e isso passa muito pela montagem da equipe de governo. O funcionalismo que está aqui é perfeito, é irretocável. Eu acho que o servidor público ele tem que ser tratado com respeito, ele tem que tem que ter os direitos dele preservados, inclusive no tocante do que foi suprimido ao longo dos últimos tempos. Então nós temos que respeitar o funcionalismo de carreira, inclusive privilegiando eles nos cargos de confiança, nos cargos em comissão, mas na montagem da equipe de governo tem que ser pessoas alinhadas com esse pensamento. Tem que ser pessoas com essa ideia de que Caxambu merece mais, de que Caxambu pode mais, de que Caxambu tem que voltar a crescer, de que Caxambu tem que voltar a ser uma cidade referência, como já foi um dia. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas, paralelo a isso, a população também. Passaria por maior publicidade de audiências públicas, maior reforço em conselhos municipais, incentivos. Totalmente. Inclusive, eu sou favorável ao orçamento participativo. Eu acho que a discussão do orçamento do município tem que passar pela população. Né? Ninguém melhor do que a população para saber as demandas do município. Lógico, o prefeito ele tem uma visão geral, ele anda nos bairros, e eu, sendo prefeito, pretendo andar nos bairros de forma rotineira, sempre, para poder fazer uma fiscalização do que está acontecendo, do que a população tem como demanda. Mas quem vive o dia a dia do bairro, quem vive o dia a dia ou do centro mesmo, de todas as áreas da cidade, é quem tem maior legitimidade para propor quais são as necessidades do município. Por isso o difícil é trazer essas pessoas para essa discussão. Pois é, mas... Quando a gente fala em orçamento participativo, esse é o caminho. Mas como trazer essas pessoas a essa discussão? Mas isso, porque fica parecendo que a gente vai pegar 20 mil habitantes e colocar numa sala para discutir o orçamento. Não é assim, nós vamos fazer através das associações de bairro, dos próprios vereadores, dos líderes comunitários, das associações, desses grupos da sociedade organizada, para que possa fazer essa participação. E é lógico, abrindo a todo o público, abrindo a toda a população. Mas nós temos que segmentar isso. Então, esse orçamento participativo ele tem que se tornar realidade, não pode ser da boca para fora. Eu entendo que às vezes é complicado você fazer essa aderência da população para discutir, porque às vezes o tema a importância desse tema ainda não é tão fixada na cabeça da população. Mas que nós temos que dar um jeito de implantar isso na prática, nós temos e nós vamos. E para garantir a transparência? O que você pensa além, que a gente já falou aqui de publicidade institucional? O que passa pela sua cabeça? Sabe, Lívia, a gente tem, como eu disse, o orçamento ele tem que ser participativo. As ações do município, elas também têm que ter a participação da população no tocante à publicidade, no portal da transparência, na publicidade institucional, através dos sites, redes sociais. Hoje nós temos uma ferramenta, quer dizer, que todo mundo tem uma rede social. Todo mundo tem ali um Facebook, um Instagram, um TikTok, todo mundo tem acesso ao WhatsApp, pode receber isso através dessa mídia social. A prefeitura tem que ter esse canal de diálogo, de exposição, de transparência do que é feito com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro da população. Quer dizer, o poder público agora praticamente dobrou o IPTU da população e não mostra onde que isso vai ser aplicado, como isso vai ser feito. O orçamento público do município ao longo dos últimos 8 anos foi de praticamente R$1 bilhão. Aonde está isso? O que foi feito? Caxambu só diminui.
Caxambu não tem oportunidade, não gera renda, não gera empreendedorismo. O que foi feito? A população não sabe. Essa transparência tem que haver, porque senão começa a transparecer outra coisa, começa a transparecer incompetência. Nós temos que dar transparência nos atos públicos para que eles sejam julgados pela população. E hoje é o que você disse, às vezes a população não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela precisa se inteirar para que possa até fazer as escolhas dos seus representantes de maneira mais criteriosa quando a gente se aproxima de um processo eleitoral como está acontecendo agora. E o nosso tempo é curto, por mim eu fico horas falando de política, de planos, de problemas e soluções, essa é a minha área. Mas eu gostaria de terminar, Kelvin, com você olhando para essa Câmara e deixando uma mensagem para a população de Caxambu. Primeiro eu vou passar uma mensagem para você, mais uma vez, de gratidão e reforçar os parabéns por essa iniciativa. E, como você disse, se a gente pudesse, eu ficava aqui muito tempo, porque o papo tá prazeroso, e conversar com uma pessoa como você, capacitada, que tem essa visão política, que tem essa área de atuação muito forte na carreira, é uma satisfação para mim. Então, obrigado mais uma vez. Em relação à população de Caxambu, eu quero me colocar à disposição, para que ao longo desses próximos dias, que antecedem a campanha e depois na campanha, para que a gente possa ter esse diálogo. Eu acredito que eu não vou conseguir, aliás, eu tenho a convicção de que eu não vou conseguir atingir todo mundo de maneira direta, poder conversar com todo mundo olho no olho como eu gostaria. Porque eu gosto assim, de poder propor, de poder falar olho no olho, para depois a pessoa poder me cobrar. Porque eu entendo, como eu disse aqui no início, que a gente não é obrigado a prometer nem a se comprometer com nada, mas a partir do momento que isso é feito, nós temos que cumprir. E eu vou querer ser cobrado das minhas palavras depois do processo eleitoral também. Mas, como eu não consigo atingir a todo mundo diretamente, olho no olho, eu vou pedir para que todo mundo que esteja nos assistindo, que possa nos acompanhar nas redes sociais, procurar se inteirar dos nossos planos de governo, das nossas ideias para Caxambu. Eu adotei na última campanha o slogan de Caxambu pode mais. Hoje eu tenho a convicção de que Caxambu pode, mas pode muito mais. E as minhas ideias vão transparecer isso ao longo dos próximos dias, e eu espero poder contar com a atenção do eleitor de Caxambu, porque eu tenho certeza que todos têm o mesmo intuito, que é fazer Caxambu voltar a ser Caxambu. Então, obrigado a todos pela atenção, e é isso. Vamos aí que ainda tem uma caminhada longa pela frente. Longa aí. Então, Kelvin, mais uma vez, muito obrigado pela presença, e eu tenho certeza que esses bate-papos vão ajudar você, eleitor de Caxambu, a fazer uma escolha consciente no dia 6 de outubro. Muito obrigado e até a próxima.